Fala, galera. Mais um jogo pífio do Corinthians, mais um jogo horroroso. Um empate que deixa o Corinthians aí preocupante para o jogo de volta em Avejaneira contra o Racing, porque é um jogo onde o Corinthians vai jogar com a torcida do adversário, o Corinthians vai jogar sem confiança, o Corinthians não tem, esse time do Corinthians não tem DNA para ir para a final, não tem DNA para ganhar título, esse time do Corinthians é cagão, é um time muito ruim. Tem alguns jogadores muito bons, o Iroberto tá jogando muito bem, mas a zaga do Corinthians é horrorosa. A zaga, o principal defeito do Corinthians, na minha opinião, é a zaga. Essa zaga me enganou, galera, quando chegou esses jogadores, porque o Corinthians tinha um time horroroso. O Corinthians tinha um time pior do que tem agora. Então a gente, quando o Corinthians melhorou um pouco, a gente achou que o Corinthians estava arrumando os defeitos do Corinthians, o Corinthians estava conseguindo sanar algumas necessidades que os Corinthians tinha, que era zaga, era meio campo, era ataque, e nada, galera, nada. Cada jogo você vê um defeito a mais no Corinthians, você deixa mais claro o problema do Corinthians, e dessa vez a zaga do Corinthians, galera, a zaga do Corinthians é horrível. Esses jogadores não têm condição de representar a camisa do Corinthians. Nem André Ramalho, nem Kaká, nem nada. Todos que entram, galera, não tem. Tecnicamente eles são horrorosos. Por isso que eles não estão em grande time. Por isso que algum deles nunca jogou em grande time. O primeiro grande time é o Corinthians. O Corinthians teve que contratar esses jogadores porque o Corinthians não tem condição de buscar jogadores diferentes para essa posição. Então a gente vê a qualidade. Cara, onde o cara tem que dominar uma bola e sair jogando, ele dá uma... espana o taco, ele não consegue dominar, não consegue fazer uma jogada, não tem clareza para saber que o campo está encharcado de água e não recuar pro Hugo com a bola lenta, sabe? São jogadores com falta de inteligência, falta de técnica, falta de consciência futebolística, falta de tudo. Então, por isso, a zaga do Corinthians prejudicou o Corinthians. Olha lá, quase um gol do Corinthians. A zaga do Corinthians foi a maior... foi o que mais prejudicou o Corinthians no jogo contra o Racing, principalmente na saída de bola, saindo com o Bidu horroroso, centralizou toda a saída de bola do Corinthians, foi pelo Bidu pegando muito da bola, e a gente viu esse cara, eu acho que ele dá o máximo que ele pode dentro de campo, mas ele é horrível. O Bidu não tem condição de jogar com a camisa do Corinthians. É o que tem, mas ele não tem condição de vestir a camisa do Corinthians. É um jogador horroroso e todo lance passa em cima dele. Toda jogada do Corinthians passa em cima dele. Eu não sei como que ainda consegue tocar para ele. Eu não sei como a bola chega nele, porque o horroroso. A gente vê um time descompasso, um time fora do que precisa para a gente achar que dá pro Corinthians ser campeão de algum título, cara. Agora ficou mais claro porque o Corinthians perdeu pro Flamengo, ficou mais claro porque o Corinthians não tem condição de vencer essa Sul-Americana. Apesar do empate, galera, não vamos aqui fazer esperanças falsas. A gente viu o Corinthians tem o Memphis Depay, mesmo fora de forma, ele é um jogador muito interessante, um jogador que possa servir o Corinthians no futuro, tem consciência, tem técnica, é um jogador que tem a mentalidade diferente, mesmo ele estando fora de forma, você consegue ver que ele tem uma consciência futebolística diferente de alguns jogadores do Corinthians. E o Garro, mais uma vez, apagado, o seu Garro não jogou nada, e fica preocupante, porque a gente pensa que, cara, será que esse jogador é um jogador de decisão? Será que a gente pode contar com o Garro em jogos importantes? Não jogou nada, o Corinthians mais uma vez precisou de um meio campo, não jogou nada, não conseguiu produzir nada pro Corinthians. E a nota importante desse jogo é o Roberto, que mais uma vez fez um jogo decente, mais uma vez, mesmo com as suas dificuldades, conseguiu ajudar o Corinthians, fez 2 gols, o Corinthians conseguiu passar o placar na frente, mas depois a zaga fraca do Corinthians, esse quarteto não dá. E o Hugo também estava meio atrapalhado, o Hugo na saída de bola, com as mãos, coisa mais fácil, jogar com a mão do lado, ele errava, e isso me deixa preocupante. Será que o Hugo tá voltando a ser aquele Hugo que a gente não queria, que a gente viu jogando pelo Flamengo? Então fica preocupante. É um empate que deixa o Corinthians aí mais longe de uma final, porque, cara, jogando um futebolzinho desse que tá jogando, você vai imaginar que o Corinthians vai ganhar do Racing lá, ou vai conseguir segurar o empate para poder ir no pênalti. Cara, eu não acho. Eu acho que o Corinthians perdeu a classificação aqui, apesar do empate.
mas não vamos se enganar com o futebol que o Corinthians jogando. Olha o Memphis Depay, sério, pensando, cara, onde eu vim parar? Olha o time que eu tô jogando. O time do Corinthians é horrível, galera, horrível. A zaga é horrível. O Corinthians não tem zaga. O Corinthians não tem os laterais. O Fagner cansado, o Bidu horroroso. Então não tem como o Corinthians ser campeão de nada com um time desse. Infelizmente, essa é a lição que a gente tira desse empate 2-2. O Corinthians conseguiu melhorar um pouco o meio campo em alguns jogos do Garro, mas deixando claro que o Garro não jogou nada. O Corinthians conseguiu melhorar algumas coisas, mas a gente viu claramente que o Corinthians é muito fraco no poder defensivo. E a Ramon Dias também. Cara, você tá treinando, você consegue treinar um time na defesa? Eu acho que não, cara, porque você não consegue nem padronizar esquema tático para defesa, para eu, no mínimo, ter uma organização. Então, por isso que o Corinthians está pelengando, o Corinthians está patinando, o Corinthians está derrapando, o Corinthians não consegue manter o padrão de jogo e subir e passar o sarrafo do time que quer ficar mediano para um time top. E o Corinthians, infelizmente, fraquejou nessa missão com os jogadores que tem em momentos decisivos que a gente viu que não vai dar, galera, não vai dar, infelizmente. Se você chegou até aqui, concorda comigo, deixa o seu like. Não concorda também, deixa o seu like, sua inscrição, muito importante aqui nesse vídeo. Com Deus, fui.